A República Islâmica do Irã, ou simplesmente o Irã, está cada vez mais disposta a reduzir seus investimentos no programa de mísseis nucleares ou armas nucleares, em troca do alívio das sanções econômicas do Ocidente para tentar resgatar, trazer de volta a sua economia atualmente abalada, agredida e gravemente destruída por conta das próprias atuações e decisões do próprio governo dos ayatolás dos persas. Isso porque Teherã decidiu fazer um incremento, quase que grande parte do seu PIB, dos seus investimentos no setor militar, passou a construir diversas instalações nucleares de desenvolvimento e refino de urânio, construiu um vasto arsenal de vários tipos de armas convencionais, de mísseis, novas tecnologias de guerra, a criação de vários corpos de exército por todo o país e, inclusive, construiu diversas instalações subterrâneas secretas para armazenamento de tanto de armas convencionais quanto também de matérias-primas e também instalações de refino de urânio, que faz com que o urânio enriquecido 235 fique cada vez mais próximo da origem de uma arma nuclear de fato. E essa possibilidade do Irã em reduzir esses investimentos no programa de armas nucleares explica sua relutância direta em não atacar diretamente Israel após o acontecido em 31 de julho dentro da própria capital do Irã, Teherã. Isso porque Ismail Haniyeh, que era um dos grandes líderes terroristas políticos, o braço político do grupo terrorista Hamas, foi morto durante uma explosão de uma bomba implantada possivelmente pelo Mossad de Israel, em que o Irã jurou uma investida, uma guerra de fato limitada, direcionada contra Israel, mas nunca fez isso até então. Por quê? Há uma grande relutância, há uma grande conversação nos bastidores que faz com que a presença até mesmo naval dos Estados Unidos sobre a região do Oriente Médio, com porta-aviões, submarinos nucleares e propulsão nucleares e até mesmo submarinos com alto poder de destruição em massa, com capacidades até mesmo de mísseis guiados convencionais e nucleares, também podem ter feito o regime de Teherã pensar muito sobre se deveria ou não responder à morte do líder Ismail Haniyeh. Há outra questão também de que há uma grande pressão de diplomatas ocidentais que tentam convencer o Irã a não retalhar em troca de iniciar conversas importantes para um benefício próprio mútuo das duas partes, tanto do Ocidente, que não veria uma guerra em curso no Oriente Médio e assim não atrapalharia principalmente a economia global, com um Golfo Pérsico que corresponde a mais de 25% da distribuição de petróleo e de gás em todo o mundo, e poderia abrir novas concessões para negociações sobre o programa nuclear do Irã, que desde 2018, quando Donald Trump retirou-se desse acordo de JCPOA de redução das pesquisas e desenvolvimentos nucleares do Irã, em 2015 que foi feito, é claro, esse acordo de JCPOA entre as partes, Irã, Reino Unido, a própria Rússia, a ONU, tentou trazer para a realidade um Irã com uma restrição no desenvolvimento de meios nucleares, que ficaria restrito somente para o desenvolvimento de energia e também questões médicas hospitalares. Mas trazer esse debate, uma pressão sobre os ayatolás, traz uma possibilidade de abertura de novas negociações nucleares entre o Irã e o Ocidente, o que poderia de fato reduzir as sanções econômicas do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, contra o programa nuclear, contra a economia do Irã. Então, o líder supremo do Irã, que é o Ayatollah Ali Khamenei, ele permitiu, por exemplo, um sinal claro de uma redução dessa escalada das tensões com o Ocidente. Ele permitiu que uma eleição dentro do país
fosse mais tradicional e mais voltada para uma aproximação com o Ocidente. Inclusive o candidato à presidência, que posteriormente foi declarado vencedor das eleições, que é o Massoud Pezeshkian, ele é considerado um indivíduo que tem muita classe no sentido de se aproximar com o Ocidente e ter boas relações. Não é à toa que ele recentemente conversou diretamente com Emmanuel Macron, da França, em que Macron pediu para que não houvesse uma escalada das tensões e um ataque direcionado contra Israel. Não se sabe quais foram as promessas de Macron ou quais foram as questões levantadas por ele, mas deu muito certo. Não foi à toa ali que o Irã não lançou nenhum ataque contra Israel. E antes de eu continuar esse vídeo, tem um recado para vocês. É claro que vocês já conhecem a minha loja oficial do canal, que é o mapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar camisetas, pôsteres, canecas e diversos outros produtos de alta qualidade e com uma estampa incrível. Inclusive, parte dessa estampa foi desenvolvida por mim. Então, não perca tempo. Cada compra que você realizar no site, você estará ajudando diretamente no meu trabalho em trazer mais informações, notícias e análise em primeira mão aqui para vocês. Então acesse umapenca.com/área militar. Portanto, nesse sentido, Massoud ele busca um alívio dessas sanções com o Ocidente, que sempre foram temas importantes e necessários para lidar com essa terrível situação hoje econômica do Irã e também para evitar uma escalada dessa agitação local por conta do poder de compra cada vez mais reduzido dos persas em todo o país. E é exatamente essa missão do novo presidente do Irã, que é um presidente mais moderado, que tenta reconstruir um relacionamento mais próximo com o Ocidente, principalmente com a Europa e também com os Estados Unidos, e agora que tem a possibilidade da volta de Donald Trump a partir de janeiro do ano que vem. Então ele tenta se aproximar do Ocidente, tenta fazer baganhas para aliviar as sanções e assim buscar trazer a economia do Irã, que diminui um pouco a sua inflação ao longo dos últimos anos, de volta para o cenário de uma realidade mais confortável. E o acordo de 2015 limitou, como havia dito, alguns trechos de desenvolvimento de um urânio mais enriquecido a patamares de 3,53% a 5%, voltado exclusivamente para o desenvolvimento de energia nuclear, pesquisas e desenvolvimentos também médico-hospitalar. E é claro que quanto mais centrífugas, principalmente mais modernas, e com uma quantidade muito maior de centrífugas, a nação Irã já vem demonstrando capacidade cada vez maior de reação em cadeia para o enriquecimento de urânio a patamares nucleares, em torno acima de, é claro, 20%. E para se construir uma arma de fato, você precisa ter um urânio enriquecido em patamares de 80% a 90%. Inclusive a bomba Fat Man, que caiu em Hiroshima, no Japão, lançada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, tinha ali um patamar de urânio enriquecido em torno de 85%. Mas o que sabemos hoje, com uma classe de míssil mais moderno e também com sistemas defensivos mais modernos em todo o mundo, é capaz de você ter uma ogiva mais enriquecida a patamares de 90% acima disso, para você construir um míssil que seja mais robusto e furtivo, para que não seja interceptado nem na sua forma de lançamento e nem na sua forma de reentrada na atmosfera, por exemplo, quando sim se tornar um míssil intercontinental ou, por exemplo, um míssil balístico de fato. Então, essa gênese de construção de uma arma nuclear, o Irã ele avançou nos últimos anos porque ele investiu pesadamente nesse programa nuclear. Não foi à toa que o Ocidente fez uma série de artilharia de sanções contra eles. Isso significa que os próprios persas caminharam com as suas próprias pernas para o abismo econômico. Então, para conseguir melhorar essa economia, o Irã ele precisa se aproximar do Ocidente.
E há alguns pontos chaves, em algumas formas que isso é possível. A primeira já foi feita, que é a abertura de uma eleição, a abertura da vinda de um presidente mais moderador, em que Massoud, ele é um cara que gosta de conversar e também não se importa de quem esteja do outro lado, se é um americano ou se é, por exemplo, um europeu. Ele quer conversar em prol do seu próprio país, em prol dos seus interesses, o que isso é muito bom. Uma outra forma importante é interromper o processo, né, de construção de uma arma nuclear, seja de qual tipo, uma criação melhor, de uma ogiva nuclear, que ainda não foi feita de forma prática. Isso seria necessário reduzir os trabalhos de algumas instalações nucleares na questão de refino e enriquecimento de urânio. O que daria o quê? Um retrocesso do programa nuclear, mas eles teriam sim um projeto bem sucedido e de uma pesquisa e capacidade no futuro para desenvolver uma arma do tipo. Então, de fato, isso é uma realidade. E, inclusive, há um desejo do Ocidente para que isso não seja alcançado, porque se houver realmente a criação de fato de uma arma nuclear por parte dos ayatolás, dos persas, a Arábia Saudita, até então uma arquirrival do Irã, disse que se o Irã obter uma arma nuclear, nós iremos construir a nossa arma nuclear, o que desencadearia uma proliferação de armas nucleares no Oriente Médio e seria péssimo para o interesse do Ocidente e muito bem-vindo para a China e também para a Rússia, que vem incentivando essa nova transformação de um novo poder econômico e um novo poder político em todo o mundo. E essa capacidade do Irã de construir é uma realidade. Não foi à toa que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, vinculada à ONU, que é o Rafael Grossi, ele esteve presente no Irã e confirmou que, apesar de haver uma distância da capacidade de construção, de fabricação de bombas nucleares, ou melhor, de ogivas nucleares, os persas estão caminhando para realmente essa direção, na construção de capacidade nuclear. E o Irã pode usar esse avançado programa nuclear e essa nova promessa de um presidente mais moderado e também na questão de não retaliação direta contra Israel, ou até mesmo reduzir o apoio aos grupos de procuração que atacam a região do Oriente Médio, bases americanas, bases aliados ali dos Estados Unidos, bases israelenses, a própria nação israelense em todo o Oriente Médio, como moedas de troca em formalizar um acordo com o Ocidente. Muito provavelmente é o que já esteja acontecendo nos bastidores. Então, essa permanência, essa entrada e permanência do Irã num abismo econômico, sem dúvida que foi determinado pelo próprio condicionante e direcionado pela própria liderança dos persas, que a partir de uma ramificação e investimento de grupos terroristas em todo o Oriente Médio, na criação de diversas instalações nucleares, no rompimento de acordos e tratados, ataques diretos contra bases mundo afora, isso trouxe no cenário econômico sanções do Ocidente. Então a perda acelerada desse poder de compra dentro do Irã fez com que houvesse essa agitação interna e foi refletida na mudança e na perda da capacidade do PIB per capita do próprio país, que hoje, segundo dados aqui que eu tenho em mãos, está em torno de 4.741 dólares o PIB per capita do país. Então esse número é 28% menor do que o ano iraniano anterior, no ano de 2023, com uma taxa de inflação no Irã que caiu, é claro, para 31,6% em agosto deste ano, de 32,20% em julho também deste ano. Então parece que o Irã já esteja complementando alguns requisitos para iniciar uma grande aproximação com o Ocidente e, quem sabe, iniciar negociações para reduzir essas sanções econômicas com base nas moedas de troca que eles têm disponíveis hoje dentro do seu governo e dentro
que eles possuem hoje nas suas mãos, como não retalhar Israel, como reduzir as investidas dos grupos ou financiamento dos grupos terroristas em todo o Oriente Médio, reduzir também os investimentos no programa nuclear. E, é claro, o Irã está desesperado para diminuir essas sanções e melhorar a sua própria economia. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.